Olá pessoal, hoje eu quero falar do mestre Vitalino, região de Caruaru, Alto do Moura, trabalho com barro. O mestre Vitalino, ele tem uma coisa curiosa lá na região dele, que ele inventou uma espécie de arte que depois todo mundo jeito de falar, né? Mas várias pessoas, até que não era da família, aprenderam a fazer, copiar aquele modelo, porque viu que todo mundo gostou. Então, o que o mestre Vitalino ele fazia? Ele fazia figuras que representavam a região, os tipos locais. Então tinha o trio pé de serra, com chapéu de lampião, então misturava a coisa do forró com cangaço. Tinha a família de retirantes, porque naquela época era muito comum a pessoa às vezes abandonar suas casas e ir buscar uma oportunidade melhor, por causa da seca. Castigava tudo, só sobrava pé de chique-chique para dar assado pro gado. Não tinha alimento, não tinha nem... secava até o poço d'água. Então era uma vida muito difícil. Então tinha os retirantes, então ele fazia, né, essa homenagem aos retirantes, mostrando as famílias atravessando o sertão em busca de uma melhor oportunidade. Tinha profissões que nem o barbeiro, o político, em cima do palanque. Então, ele criou esse estilo, que se você quiser conhecer, é só escrever Mestre Vitalino, que vocês vão ver a riqueza do trabalho dele. Boi, fazia muito boizinho, muito vaqueiro. Mas depois o trabalho foi se aprimorando, chegou a fazer jogo de xadrez, com as pecinhas, copiando, né, aquela ideia da rainha, do bispo, só que numa realidade local, rural. E ele tinha a questão da peça esmaltada. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no trabalho do mestre Vitalino. Ele tem a primeira queima, que é aquela peça mais fosca, é como se fosse o tom de assim, aquela cerâmica crua. E depois ele vem com o esmalte. E fica muito interessante essa sobreposição da terra fosca e do brilho daquela tinta. Fica muito interessante. E aí ele faz homenagem também aos personagens do folclore, dos folguedos. Porque ele tem o touro, que é o touro com pé de verdade, e é o boi do curral, mas ele também tem um boizinho, que é o boizinho da brincadeira do folguedo, que é aquele boizinho que entra o homem dentro, que é o miolo, e fica brincando de fazer as brincadeiras do boi, que passa por várias brincadeiras, né? Você acha o boi no cavalo marinho, até no mamulengo, no boi bumbá. Então, essa cultura, então ele retrata essas duas vertentes, tanto na realidade quanto na brincadeira. E então vou escrever aqui Mestre Vitalino, aqui no Nordeste, e convido vocês a conhecer um pouco mais desse trabalho. O Alto do Moura é uma região de Pernambuco muito rica e dá margem para a gente falar de outros personagens. Tem Manuel Eudócio, aí já faz um desdobramento, por exemplo, ali na região tem xilogravuristas, a cultura do cordel. Então isso tudo a gente pode conversar também num outro episódio. A gente trabalha nas pílulas pequenas, para uma boa degustação. Então, vou escrever aqui Mestre Vitalino. Vitalino. E devagarinho a gente vai então compondo o nosso mosaico cultural. Até a próxima!